E aí, João, o que eu percebi em 2020? Que eu tinha a minha agência. E quando teve a pandemia, você vai se lembrar bem, teve uma chuva de lives. A curva das lives fez isso. Cresceu muito. Muito. E eu tinha 500 mil de seguidores. Sabe quantas lives eu fiz na pandemia? No começo? Chuta. Live no LinkedIn. No live em geral. Qualquer lugar. Quantas? Sei lá, por dia? Por dia. 2? Nenhuma. Nenhuma. Não, mas não é nenhuma por dia. Nenhuma durante 2 meses. Ninguém me chamou. Foi aí que eu percebi o seguinte. Eu tenho um problema. E é um problema meu, não é um problema do João que não me chamou. Eu não tinha tema. Eu era o cara que levantava a bola dos outros, eu era o cara que perguntava, eu era o cara que fazia acontecer. Porque você tá Mas sempre, eu não era sempre fonte. do outro lado, né? Exato. Você era sempre, você criava as pautas para os outros, Eu servia. Você não era a sua pauta. Exatamente, eu não tinha um tema. Aí eu decidi me reposicionar. Uma pessoa certa é uma pessoa que tem uma postura adulta. Porque a gente tem 4 formas de comunicar. Agressivo, tapa na mesa, cortar o outro, imposição. Imposição para gerar um medo, para ter uma voz sobre as outras. Exato, né? Muitas vezes o homem que corta a mulher na reunião, né? A gente sabe disso. Depois a gente tem passivo-agressivo, esse é o pior de todos, que é o cara que te alfineta, debochando. Então ele não vai gritar com você, mas ele, ei, João, relógio novo, tá com cara de falso, hein? Sim, brincando, meio alfinetando. E esse debochado, que é o passivo-agressivo, quando você retruca ele, mas tava brincando. Nossa, não pode brincar com o João mais. Vem com a desculpa, né? E aí é difícil de você torear esse cara. Nas empresas é muito difícil. E você tem o passivo, que aí é triste, porque a pessoa que engole sapo o tempo todo, ela não se coloca. Termina se deprimindo. Se deprimindo, engolindo o sapo até explodir. Olá, sejam bem-vindos ao Pivotando, esse programa semanal, sempre trazendo um especialista, alguém que eu gosto, alguém que tem algo a te ensinar, te inspirar, porque, claro, né, são através das lições, da jornada desse convidado, que vai te ajudar na tua trajetória empresarial, da tua carreira, do teu negócio e até da tua vida, porque a gente aborda aqui todos os tipos de assuntos, e até, tem uns até que beira até o espiritual. Por que não? Porque faz parte, Deus faz parte de tudo, gente, não é isso? E hoje eu trago um cara que eu queria trazer há muito tempo aqui, vocês vão adorar, porque é uma sabedoria em pessoa. Já de muito tempo eu admiro o trabalho dele, só que ele se intitula como estrategista de comunicação. Eu queria muito saber o que é essa estratégia de comunicação, porque comunicar não é só eu falo, te escuta, né? É toda uma estratégia. Mas ele se tornou um cara muito grande no LinkedIn, hoje é top 1 no Brasil e no mundo, cara. Ele é número 1, 48ª personalidade do LinkedIn global. Olha que poder. E ele é número 1 influência em comunicação no LinkedIn Brasil e entre muitas outras coisas, mas tem um livro que eu queria que fosse o norte desse nosso papo aqui, que é Seja a Sua Própria Marca. Que sai ano que vem. Senhoras e senhores, meu amigo Mark Tawil. Meu irmão, eu não vou nem te chamar de amigo, né? Você já me ajudou tanto nessa vida e eu tô muito tocado, muito emocionado de estar aqui num programa que eu acho que tem tudo a ver comigo, que é pivotar, né? Fazer aquela porta pivô, aquele giro, e eu fiz muitos. Desde que a gente se conhece, eu já fiz muitos. Graças a Deus com a tua ajuda. E mais tocado ainda do que tudo isso de estar na emissora do maior comunicador do Brasil, que é o Silvio Santos. Então, para mim, até me arrepia. Né, recentemente nos deixou hoje, quando eu cheguei para gravar, para ter um clima diferente. Pois é, eu dei meus sentimentos lá da porta, lá de baixo, para as pessoas, que é uma família mesmo. Então eu estou muito tocado de estar aqui, eu tenho certeza que isso vai inspirar muito a nossa conversa. Meu irmão, você já disse que pivotar foi importante para você. E eu te conheci também quando você fazia assessoria de imprensa através da Tawil Comunicação. Verdade. E hoje você é um self-made man, você é a sua própria marca. Exato. Né? E eu queria exatamente entender isso. Uhum. Porque lá atrás você é um cara da sua trajetória, você trabalhou muitos anos, né? 17 anos em veículos, em grandes empresas de comunicação. E você era um colaborador de uma empresa, depois você montou a sua própria agência e foi tocando a tua vida até chegar ao dia de hoje e ser sua própria marca. Então eu queria um pouco dessa trajetória e dessas pivotadas, que se você pudesse resumir pra gente, seria muito bom para dar para as pessoas saberem com quem tá falando. Porque do jeito que você falou no começo, é como você tá aqui porque eu gosto de você. Não, você tá aqui porque você é merecedor. Mas faz parte também, sabia? É assim, o que é posicionamento, João? Quem é meu público? Essa que você tem que responder, com quem eu tô falando. Segundo ponto, que dor que eu resolvo. Essa é uma palavra que eu aprendi com você lá atrás, em 2018. Que dor que eu resolvo.
E o terceiro ponto, por que eu? Tem muita gente boa aqui que mereceria muito mais do que eu sentar aqui. Mas se você me escolheu por algum motivo, além, claro, do afeto que a gente tem um pelo outro, das nossas famílias, tem uma questão também de autenticidade. As pessoas escolhem os outros por alguma coisa, né? E eu acho que esse posicionamento também faz parte. Então, claro que tem muita gente merecedora, mas a gente tem escolhas muito emocionais também, que a gente justifica pelo racional. Eu tenho uma vida de pivotagem e eu estou neste momento, 2024, pivotando de novo. De novo. De novo. E eu estou muito feliz por isso. Eu tive alguns baques ao longo dos últimos anos. Então, comecei, como você bem falou, na imprensa tradicional, fiquei muitos anos. Em 2010, depois de passar por Jovem Pan, Band News e Estadão, eu decidi montar a minha agência. Fiquei 10 anos com ela até 2020. Agência de assessoria? Assessoria de comunicação, o básico, né? Não tinha muito essa história de digital quando eu comecei. Tinha um Facebook ou outro, mas não era que nem é hoje. O digital era muito... Hoje é muito forte, naquela muito época não era forte, muito. exato. Quando a gente se conheceu, em 2018, estava começando a mudar. Mas quando eu saí da Band News FM em 2010, você pode imaginar que ainda era muito incipiente. Tanto que eu abri uma agência de conteúdo e nem sabia o que era conteúdo. Eu falava para os outros, uma espécie de sanduíche ali, fica no meio. É o que você põe no meio, o conteúdo, o recheio. Você, em 17 anos trabalhando para esses veículos, você resolveu montar, como você falou, a empresa Sim, de comunicação. eu resolvi empreender. Tá ok, mas o que te motivou? Qual foi o gatilho? Por que Dois essa gatilhos, pivotada? dois gatilhos. O primeiro deles, eu estava vendo que, apesar de eu ter, na época, de 35 a 37 anos, eu era o mais velho da redação. Então já havia um etarismo na comunicação para dizer o seguinte, quem é mais velho é ali um baú de experiências, é muito legal, mas não vinga, não fica. E depois eu acho que o próprio caminho que vinham tomando as redações. Ou seja, as redações eram, ou são até hoje, depósito de jornalistas que sabem escrever e sabem falar. Mas e aí? E quando ele vai para o mundo real, ele sabe chamar gente para um evento, ele sabe posicionar um produto, ele sabe vender aquilo que ele faz. E eu via que não tinha futuro para mim. E você queria fazer isso? Eu queria e eu precisava. Eu tinha dois foi uma filhos necessidade pequenos, também sim, financeira. financeira e também porque eu via que, primeiro, estando lá, sendo uma peça da engrenagem, eu não ia sair muito daquilo e o jornalismo não paga como paga, por exemplo, o direito. Se você é um bom advogado, se é um bom jornalista, o bom advogado sempre vai ganhar melhor, se posicionar melhor e ter mais oportunidades na vida. Esse é um ponto. E segundo, o próprio jornalismo não dava mais dinheiro. Notícia não dá dinheiro. Dá dinheiro em entretenimento e hoje muito mais coisa. Estou falando de 2008, 2009. Quando teve essa mudança, a primeira pivotagem, então, decidi montar a minha agência. No meio, entre 2010 e 2020, em 2016, eu comecei a escrever no LinkedIn. Teve, felizmente, muita viralização. Na época era artigo. E você escolheu uma rede social técnica, né? Que na verdade, tinha mais a ver com o meu momento. Eu não queria escrever para o Facebook. O Instagram estava nascendo praticamente, não tinha textão. E o LinkedIn era uma oportunidade de falar para esse público aqui. Um pouco do B2B, para um João Kepler que estaria lá, para pessoas decisoras. E não só o oba-oba do Facebook, a guerra de famílias. Tem muito... algumas pessoas que nos assistem, elas estão nesse momento, nessa transição de carreira, né? Uhum. De estar empregado, estar trabalhando e quer empreender e tal. E eu tô te fazendo eu tive essa pergunta exatamente por isso, né? O que gatilha as pessoas para que elas possam tomar essa decisão? Mas foi fácil tomar essa decisão? Quais foram os desafios? Eu venho tomando até hoje. Até hoje. Porque assim, quando a gente fala o que é o gatilho do empreendedor? Empreender te dá duas coisas. Liberdade de tempo, entre aspas. Embora você trabalhe muito, eu tenho tempo de parar aqui para estar gravando com você. Ou eu posso parar você tem aqui. a liberdade. A liberdade. E o segundo ponto, liberdade financeira, se você conquistar. Então, assim, a variabilidade é que nem na economia. Você pode ser muito para cima ou muito para baixo. Vai depender de você. Né? E qual é o seu conselho para isso, assim, para perceber isso, para tomar a decisão certa desse gatilho? Você tem alguma orientação? Tenho. Eu acho que primeiro, você identificar em você quais são as suas potencialidades e se você está trabalhando com elas. Eu me lembro até hoje quando você me perguntou em que eu posso te ajudar. Isso foi em 2018. E eu olhei, e hoje eu me faço a pergunta, eu falo, cara, eu tinha abertas 1001 portas com o João que eu não aproveitei, entre aspas, né? Mas por que eu tô te dizendo isso? Porque às vezes a gente tem a oportunidade, mas não tem a qualificação para isso. E eu me lembro que eu não estava qualificado. Eu não tinha ido buscar os MBAs, eu não tinha ido estudar fora, eu não tinha ido feito aquilo e aquilo. Então eu comecei a me qualificar, comecei a identificar em mim meus potenciais e dizer, bom, eu estou numa empresa que não está me pagando como eu gostaria e eu também não estou sendo a pessoa que eu gostaria de ser. Então talvez projetar um pouco. Com base no que eu quero, como eu vou chegar lá.
E aí se cercar das pessoas que realmente vão te elevar, que vão te... Você tá perto de gente boa, você alimentar a alma, você falou aqui dessa inteligência espiritual, né? Você alimentar o teu espírito, você tá bem com a tua energia. Eu passei por vários problemas nos últimos anos, não foi fácil. Inclusive na pandemia. Especialmente na pandemia. Quando eu perdi meu pai, Foi. não, mas quando eu perdi meu pai em 2020, tive um divórcio em 21, minha vida fez isso de novo. E aí eu estava posicionado como? O LinkedIn em 2016 fez uma lista das pessoas que mais engajavam. Eu fui o número 1 da primeira lista, por isso que eu sou o número 1. E aí eu virei Top Voice, só que eu estava com a minha agência. Então eu fui Top Voice, minha agência, fui chamado na Rádio Globo, você lembra? Em 2018 para ser comentarista ao lado da Mariana Godoy, jornalista. É verdade. Né? E aí fiquei com 3 empregos, muito cansativo. 2020 morre meu pai, 21 tem o divórcio, minha vida faz isso de novo. E aí, João, o que eu percebi em 2020? Que eu tinha a minha agência, e quando teve a pandemia, você vai se lembrar bem, teve uma chuva de lives, a curva das lives fez isso. Cresceu muito. Muito, e eu tinha 500 mil de seguidores. Sabe quantas lives eu fiz na pandemia? No começo? Chuta. Live no LinkedIn. No live em geral. Qualquer lugar. Quantas? Sei lá, por dia? Por dia. 2? Nenhuma. Nenhuma. Não, mas não é nenhuma por dia. Nenhuma durante 2 meses. Ninguém me chamou. Foi aí que eu percebi o seguinte: eu tenho um problema. E é um problema meu, não é um problema do João que não me chamou. Eu não tinha tema. Eu era o cara que levantava a bola dos outros, eu era o cara que perguntava, eu era o cara que fazia, acontecia. Porque você tá mas sempre, mas eu não era sempre fonte. do outro lado, né? Exato. Você era sempre, você criava as pautas para os outros, Eu servia. Você não era a sua pauta. Exatamente, eu não tinha um tema. Aí eu decidi me reposicionar. Olha, pessoal, você tem que ter o seu tema, não é? O seu lugar de potência, como diz o nosso amigo Ricardo Basaglia. E aí? Né? Você, para tomar decisão, você precisa estruturar um processo para ir empreender e se jogar. E saber o que, assim, o que realmente gosto de falar, o que está identificado comigo. Não adianta eu também querer, vou falar de culinária, só não sou um cara que cozinha. E aí, qual foi o posicionamento? Qual foi a pivotada para esse posicionamento? Essa foi a grande pivotada, e agora 24 a outra. A grande pivotada foi a seguinte: bom, eu preciso viver minha marca. Eu preciso ser a minha própria marca e não ter uma marca. Eu já tinha uma marca. Todo mundo tem uma marca. Né? Você nasce com uma marca. Você tem o pequeno João, que corria ali, era Maceió. E aí você tem o filho do Braga. Pô, o Braguinha, tal, o Joãozinho. Você já tinha uma marca. Né? Se você vai ser isso, a expectativa que põe em você. Quando você cresce, você faz suas escolhas. Eu fiz as minhas escolhas. Eu era identificado com algumas coisas, mas eu não tinha um assunto proprietário. Isso me fez muito mal. Então eu decidi abraçar a comunicação. E foi aí que nasceu sua própria marca? Foi aí que nasceu minha própria marca. Este foi o teu tema principal de posicionamento? Foi. Seja a sua própria marca. Baseado na sua dor, né? Baseado na minha dor e na de muita gente que tem uma marca, mas não vive essa marca. Por exemplo, o João de 2018 estava começando ali a viver sua própria marca. Hoje você respira a tua própria marca. Né? Você é o grande tubarão no bom sentido, né? O grande tubarão da questão das startups, do smart money, a educação, como você educou os teus filhos, como teus filhos, isso é viver, como a tua mulher está se posicionando hoje, transformando vidas, isso é viver, não é ter uma marca. É que nem o Silvio Santos aqui, ele respira a própria marca, ele vive esses valores. E eu comecei a fazer isso, e com isso veio uma energia positiva de me colocar. Então, hoje eu tenho uma frente de educação, eu tenho só no LinkedIn 73 mil alunos, no LinkedIn Learning. Então, fui gravar agora na Áustria, eu gravo para o UOL EdTech, eu gravo para o Novo Mercado, eu gravo para Revo, como treinamento corporativo. Então, essa é uma frente de educação, além das palestras pelo Brasil. Eu tenho uma frente conteudista, então eu faço eletromídia faz 2 anos, que são os painéis de elevador, aeroporto, academia. Mas isso é com educação também? Com conteúdo voltado para o futuro do trabalho. Futuro do trabalho. Então, o teu posicionamento... Esse é o segundo tema. Então, você tem o primeiro tema, que é a sua comunicação. Própria marca. Na verdade, é mais que isso. É uma comunicação e um posicionamento de comunicação, que acaba impactando. Eu não posso me vender como um cara de marca pessoal. Você conhece o Arthur Bender? Sim. Ele já veio aqui? Arthur não, tem que trazer o Arthur. É um cara que você tem que trazer. Ele é o cara de marca pessoal. É verdade. Ele é o papa. Então, assim, eu quero me posicionar como papa da comunicação. Entende? De como eu faço, qual é a estratégia que você, João, apesar de você ser um craque, você talvez não precise, mas tem muita gente que precisa se comunicar melhor. Quais são as estratégias para isso? Por onde eu começo? Para onde que eu vou? Aí que eu entro. É isso que você chama de estrategista da comunicação. E isso você não faz consultorias e mentorias. Sim, é aí que eu vou entrar. Então eu tenho uma frente de educação muito forte, 100 mil alunos no total, 74 mil só no LinkedIn. Eu tenho uma frente de palestra e treinamento. Peraí, mas quando você fala 100 mil alunos,
desculpa te interromper, Imagina, mas isso é muito a gente importante tá para aqui quem pra está... isso, O claro. LinkedIn, ele tem uma ferramenta de Exato. educação onde as pessoas podem comprar curso ou é gratuito? O Como é que é? LinkedIn, ele tem uma... Bom, o LinkedIn tem 1 bilhão de usuários. O empresário que está assistindo, Sim. ele pode aprender o como Pode. no LinkedIn? O LinkedIn tem 1 bilhão de usuários, sendo 80 milhões no Brasil. Quando você tem... aliás, é o terceiro maior público depois da Índia e Estados Unidos. Quando você tem um selo amarelo que você paga, que é um LinkedIn, acho que é $20 por mês, é um selinho amarelo. O prêmio? O prêmio. Quando você tem o prêmio... Então, LinkedIn, me desculpa, eu não lembrava do nome. Você tem o prêmio, você tem direito a assistir algo que chama LinkedIn Learning. LinkedIn Learning. Que são vídeos e áudios em que você pode ter aulas, como você tem no Novo Mercado, como você tem em várias outras plataformas educacionais. Mas isso, você pode selecionar que tipo de treinamento Tudo. você quer e é gratuito? É gratuito para quem paga. O prêmio. O Quem prêmio. não paga? Acho que é 50 ou 70 reais o curso. É super barato. Cada curso. Então a pessoa pode escolher o seu e Pode, pagar. mas quando você fala o premium, você pode assistir tudo. Tudo bem, mas em português, quem entrar no LinkedIn Learning, lá no seu LinkedIn, pode ir lá e pode. escolher o seu treinamento. Inclusive, eu coloco ali os meus e tem os outros. Você vai por palavra-chave. Tá. A questão é, João, como a gente tem 1 bilhão de usuários, as bibliotecas que têm vários idiomas já, inglês, alemão, japonês, espanhol, você tem 25 milhões de alunos. Uau. Então, a distribuição é muito grande. E você fez, ele joga automaticamente para outras línguas, seu treinamento? Vou te dizer, só se eles traduzirem, mas em princípio português. Por quê? Então, Porque quem te assiste é do Brasil. normalmente ou de língua países portuguesa, africanos. Agora, por exemplo, depois da nossa gravação, daqui a alguns dias eu vou para Angola. Então, fui convidado pela União Europeia para ministrar cursos em Angola. Então, eu faço cursos em português. Mas por que eu não vou fazer inglês e espanhol? Porque eles vão contratar um cara que fala inglês. É melhor. Como é o nome desse curso de Angola? De Angola agora, Projeto Pascal. É um curso para jovem. Porque é todo tem uma sigla, um projeto da União Europeia. Então, me fala o seguinte, o que o cara aprende assistindo um treinamento teu? Vamos lá. Assim, o que você ensina diretamente? Quem está nos assistindo, que lições ele pode... Perfeito. Não é para fazer um treinamento não, aqui, entendi. mas faz sentido. quais são as linhas gerais de que você ajuda esses empresários, essas pessoas? Isso é até importante, João, falar que quando você escolhe um tema, a gente está falando aqui da escolha do que eu me identifico. Exato. É legal, isso você me ensinou. Você precisa ter uma nuvem de tags ali, de 4 ou 5 temas proprietários. Então, o João, que já foi investidor anjo e ainda também fala de smart money, também fala de educação. Equity, etc. Equity, etc. Então, assim, clube do equity. Então, você tem que ter uma nuvem, e isso para todo mundo, tá? Mesmo você que tem uma empresa e quer se vender ou como conteudista, ou quer ser a marca da tua própria empresa. As pessoas precisam identificar 3, 4 coisas que você fala. Eu escolhi os meus. Então eu falo de posicionamento digital, eu falo de marca pessoal, não como o Arthur. Falo de comunicação, falo de inteligência relacional. Para que eles possam usar isso no negócio deles e na vida também. Exatamente. Só que aí quando você fala de LinkedIn, a gente tá falando de uma rede B2B, então é mais a pessoa que quer se projetar enquanto pessoa física e jurídica. Isso, né? Exatamente, que é um pouco da que a gente tem aqui como público. Porque, na verdade, você é o João pai. Quando ele vem aqui, ele não vai deixar de falar com o filho. Não. Se você tá triste por alguma coisa, você vai trazer a tristeza pra cá. Não tem como. Então a gente é a mesma pessoa. Essa divisão que a gente já teve muito, né, do João corporativo e do João pessoa física, não existe mais. As barreiras se pulverizaram. Então o que você diz é você é o que você compartilha, você é o que você... Exatamente. Não tem mais essa separação. E você é quem você é em casa. Em casa. Não adianta ser o João legalzão aqui, passar no acostamento, atropelando as pessoas ou maltratando sua mulher. Isso vai aparecer, né? Vai aparecer. E essa inteligência que você citou, tem um autor que eu gosto muito, até para entrar nessa história do que eu ensino, chamado Robin Sharma. É um canadense. Ele escreveu O Monge e a Ferrari, alguns outros livros. Ele fala que mindset é 25%. Você tem o mindset, você tem o soul set, que é a inteligência espiritual, você tem o heart set, que são as emoções, você tem o health set, que o teu grande amigo e mentorado, e mentor também, Joel J, fala, que é o teu case de saúde. Você não pode ir para um lugar que você tá mal. A primeira é mentalidade, o segundo é... Não necessariamente. Às vezes para a pessoa é tudo 25%. Mentalidade, emoções, que são sentimentos, né? Você tem a questão de inteligência espiritual, espírito, e você tem a questão do corpo, que é saúde. Você tem que ter os 4 equilibrados. E aí, quando eu vou fazer as aulas, então, quando eu gravo, seja em forma de podcast, em áudio, mais 10 aulinhas, ou em vídeo, quando eu fui gravar agora na Áustria, o que eu ensino? Eu trago um pouco desses conceitos todos para dizer o seguinte, a tua comunicação não é só como você fala. Você quer comunicar assertivamente, você precisa ter uma postura. Né? Quando você João, no teu dia a dia, você está muito identificado com esse lifestyle. Você é esse cara. Então não adianta você postar uma coisa e no dia seguinte ser cancelado porque você não é essa pessoa. Aliás, tem uma frase que eu adoro, João, que diz o seguinte, foi muito bonito aquilo que você escreveu no LinkedIn, pena que eu já trabalhei com você.
Então, você precisa ser essa pessoa, viver esses valores. E eu ensino Não adianta isso. só aparecer, tem que ser, né? Tem que ser. E aí, João, só para concluir, todos os meus cursos, então, eles partem dessa premissa. Eu divido as aulas em temas que são técnicos, mas eu consigo passar para a pessoa que tem uma coisa além. É que nem o carro, você tem uma peça antes, que é o motorista. Que é Então, você mesmo. Que é você mesmo. Ninguém não vai sair dirigindo sozinho, só a Tesla e o Google. Mas antes disso, tem o motorista, tem essa peça. E eu acho que você precisa se auto-liderar para poder liderar os outros, se auto-amar para poder amar alguém. Você toca num ponto muito importante que é o líder, o CPF por trás do CNPJ, é o líder, e como ele se posiciona, mas existe muito ego embarcado. A empresa é minha, eu faço, eu conduzo, eu digo, eu mando. Né? E isso muitas vezes é um posicionamento complicado para a imagem da empresa. Isso é um aspecto. Outro aspecto é você querer ser pessoa física maior do que a sua empresa. Que é um grande erro. Veja, algumas pessoas que a gente conhece são maiores do que seus negócios. Eu era assim, por isso que eu parei com o meu negócio, no sentido de ter uma agência. Da agência. Então, é exatamente esse aspecto da sua agência que você parou e hoje você é você. Né? Por outro lado, se você é maior que o seu negócio não tem muito valor de mercado. Foi o que aconteceu comigo. Eu não parei por uma questão de ego. Não quero mais. É porque eu via que eu não conseguia transferir o marketing pessoa física para os meus negócios. Falei, tem alguma coisa errada. Eu tô estimulando pessoas a crescerem que são menores que eu na rede social. Exato. E aí? Como é que quem está com essa situação aí, o cara, o que ele precisa fazer? Ele precisa ser maior que a empresa dele mesmo para impulsionar a própria empresa? Ou não, ele tem que ficar menor e a empresa crescer? Se a empresa estiver indo bem, obviamente. Eu acho que tem uma questão de alguns talentos por trás, né? Vamos pegar um pouco o exemplo dos teus filhos, né? Você tem, por exemplo, hoje, o Theo, da SM Edu, que é um cara low profile, entre aspas. Ele não é um cara espalhafatoso, nada disso. Que está crescendo muito na questão física, mas ele é um cara que quer ficar ali aparecendo e tal. Ele levanta muito os talentos da empresa, mas é inegável que o carisma dele, um cara muito bem relacionado, um cara, digno de tudo. Aliás, tá me devendo um almoço. Digno de tudo, as pessoas vão por causa dele também. Então ninguém, primeiro, vai vender melhor o teu negócio que você. Ninguém. Você pode ter o melhor vendedor do mundo. Então, a conexão do dono com o negócio faz muito sentido. Mas não de termos de vender, como eu estou dizendo aqui, vender o baú. Não, estou falando de valores. Eu vou fazer uma escolha da SM Edu porque eu gosto dos valores do Theo. Eu me identifico com esse tipo de conteúdo e de pessoas que ele leva lá. Esse é um ponto. Então, Silvio Santos aqui. As pessoas não assistiam o SBT só porque é o SBT. É porque tem rostos que eles gostam. E às vezes você tem uma empresa que não tem rosto, tipo a Nike. Então o que ela faz? Ela põe no rosto do atleta. Né? Ela começa a identificar talentos para ela falar, os nossos valores são esses. Onde que eu quero chegar? A gente precisa primeiro ter uma sensibilidade. Tem gente que não tem carisma e quer o tempo todo ser o rosto da empresa. Às vezes não dá. E tem gente que é muito inteligente e faz isso e consegue linkar os dois. Eu acho que, primeiro, uma questão de sensibilidade. Eu sou realmente o melhor vendedor da minha empresa, entre aspas, ou eu sou um chairman, uma espécie de boss ali que eu vou sentar. Do conselho, do conselho, ali na gestão, exato, da porta elegante. E não, assim, o Adib é um exemplo disso. Super. Né? O Adib ele é os dois. Ele é os dois. E está funcionando. Ele está projetando a empresa dele Exato. E também está se projetando. Você tem um outro tipo Mas isso tem um limite para isso? Não tem limite, desde que você identifique no aquilo que você é bom. O Adib é um cara muito carismático e está conseguindo furar uma bolha que é uma bolha popular. Você tem um outro cara que é popular, mas é uma outra bolha, que é o Rony da Reserva, o Rony Messler. Ele é, para mim, um dos maiores entendedores do Brasil de vendas. E nas redes sociais do Rony, ele fala pouco, inclusive, da Reserva. Ele fala mais de outras coisas. Mas é tão apaixonante o jeito que ele traz, você fala, eu quero ser sócio desse cara. Mas é um tipo de público. Eu não consigo imaginar o Rony, por exemplo, tão popular hoje como é o Adib. Indo lá no Luciano Huck. Pode até acontecer, porque o Rony já foi. O Rony, não é que ele não fala da Reserva, eu fui exagerado. Sim, não, ele fala, mas Mas ele fala de inteligência artificial, Exato. Ele fala de várias coisas. Né? E é um público, ele tem um público ali que é muito identificado com o pessoal do G4, por exemplo, com a SM Edu. Sim. São pessoas que adorariam ter ele lá. E aí você tem um CEO muito popular, que é o Silvio Santos. Né? Não consigo imaginar o Silvio Santos, por exemplo, indo no G4, não é o mesmo estilo de público. Então, primeiro, de novo, identificar o teu público. Quem são as pessoas que você quer falar? Segundo, que dor se resolve para essas pessoas? E terceiro, será que eu estou fazendo bem para o meu negócio aparecendo? Muito bom. Porque, de novo, talvez eu esteja mais trazendo problema que outra coisa. Vou botar alguém mais carismático, vou botar alguém que vende melhor, e vou botar alguém que eu possa dialogar e eu possa ali entrar como um estrategista.
ser visto como alguém que tem os valores da empresa, mas eu não sou o melhor vendedor. Agora, é inegável que ninguém mais do que você que fundou o negócio vai saber vender. Então, acho que é uma questão de sensibilidade, de escuta. Vou escutar esse público, vou escutar os meus amigos, as pessoas que gostam de mim, e vou entender com humildade e com honestidade intelectual se eu preciso estar na linha de frente. Porque às vezes não. Às vezes eu tenho gente que é melhor que eu. E as redes sociais nesse processo todo, né? O LinkedIn é mais técnico, digamos Sim, assim, mais sim. sério, né? E as outras redes sociais você consegue ter um lifestyle também embarcado e tal. Se você tiver, né? Se tiver. Então, qual é o impacto disso na vida, nessa seja a sua marca Sim. ou nos negócios? Eu acho que tem dois impactos, João. Você tem um impacto positivo e um negativo. Sim. Se você tiver esse estilo de vida, vamos pegar o teu exemplo. Você é um cara família. Mas eu não sou lifestyle. Mas é inegável que o teu lifestyle condiz com os teus negócios e com os teus sim, valores. Exato. Eu acho que esse é o ponto, tem que condizer. Tá. Eu Se tenho você que não- ser coerente Super. dentro e fora. 100%, É isso que você quer dizer. exato. Tá. Esse é praticar aquilo que você posta. Uhum. Se você for um cara que não dança, mas vai lá no TikTok e faz uma dança, as pessoas vão sacar. Uhum. Se você é um cara que, sabe assim, como a gente tem muitos casos, que aluga uma casa em Alphaville, aluga o Porsche, não vive essa vida, mas vai lá e vende esse sonho, porque ele tá vendendo, só vendendo, ele não vive isso, eu acho injusto, né? Porque é fake e tal. As pessoas Mesmo sacam. tendo resultado, né? Porque você sabe que você Sim, vende tudo, né? mas aí que tá tudo, mas o resultado é relativo também. Não, Embora eu digo resultado É. de pessoas, né? tem uma frase que você me ensinou que eu nunca vou me esquecer e eu uso pra tudo. Nenhuma métrica é mais importante que o resultado. É. Então, do ponto de vista do negócio, o cara pode estar vendendo. Mas, de novo, acho que a gente tá numa era, João, que as pessoas podem comprar uma vez, duas ou três. Mas se o cara não é aquilo, ou a mulher que tá vendendo não é aquilo, não vinga. Vê o exemplo da Nath Beauty. Como ela conecta com as pessoas. Exato. Né? Eu cruzei com ela aqui no camarim. Não, a mulher é um doce, super inteligente. Ela é aquilo. Ela é aquilo. E eu acho que quando você é aquilo, as pessoas sacam. Então, o posicionamento. Então, o que você orienta é um empresário, dono de um negócio, da autopeça lá, ele pode sim se posicionar como o maluco da autopeça. Desde que ele seja maluco. Exato. Se ele fizer fazer um Então, personagem... olha lá, preste atenção na dica poderosa que o Marco acabou de dizer para aqui, o Tauil acabou de falar. Você pode ser o maluco da autopeça. Pode. Porque o Ricardo Jordão veio e disse isso aqui. Né? Mas desde que você seja o Maluco da autopeça. próprio maluco. Exato. Né? Porque você as não pode pessoas... fakear, né? Não só fakear, eu criar um personagem que você não vai sustentar. Porque, de novo, João, assim, se você é um cara, como você é, super acessível, legal, gente boa, todo mundo gosta de você e tal, chega no aeroporto, a menos que você esteja muito atrasado, o cara fala, ai, João, eu queria... Você fala, ai, tá bom. Como acontece muito com os artistas. A chance de acontecer isso é zero. Acho que a Entende? maior recompensa pra gente que se coloca publicamente é alguém te dizer, pô, você impactou minha vida. Eu acho. Pô, você mudou, me ajudou em tal coisa. Como você tá falando pra mim? E eu lembro do teu começo, que eu fui no lançamento, ainda numa outra rede de televisão, quando você fez o Anjo Investidor, esse começo do João Público. Então, assim, de novo, é uma construção. E as pessoas querem tempo, isso. Né? É legal isso. Eu tava falando outro dia, 16 anos eu faço a mesma coisa. Caramba. Todos os dias. Caramba. É verdade. Escrever, investir. Acorda cedo. E é legal que Quantos livros? Tô no 11º livro. Eu cruzo com ex-colaboradores teus, secretárias, pessoas que trabalharam com você no dia a dia, na Bossa, outros lugares, e todos falam a mesma coisa, que é muito legal. Não, de ser esse cara. De ser o cara que trabalha, de ser o cara que acorda, de ser o cara que faz e tal. Lógico que a gente tem dias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pratique aquilo que você posta. Se você postou, você tem que praticar. Senão as pessoas vão sacar. É aquela frase do LinkedIn. É muito bonito aquilo que você escreveu. Mas, cara, eu já trabalhei com você. Eu sei que você é tóxico, que você persegue, que você é misógino, que você é isso, que você é aquilo. Então, assim, de novo... Não sendo um hater, você tem que prestar atenção nisso. Claro. E outra, se você for exposto, que uma hora vai ser, todos nós vamos ser, ou passar por um cancelamento ou ser exposto, identifica por que você foi. E trabalha isso. A gente tem amigos que já sofreram cancelamentos enormes e estão aí. Ninguém morre disso. Exatamente. Você fala muito... de comunicação assertiva, né? O que você quer dizer com isso? Comunicação. O que é comunicação assertiva? A palavra a gente entende. Não é do acerto. Mais ou menos entende, viu? Então vamos lá, vamos explicar. Tem muita gente que acha que é assertiva de acerto. Não é. É com 2 S. Assertividade é uma questão de segurança, de autoconfiança. Uma pessoa assertiva, eu me lembro até hoje, a gente estava numa live, na minha casa, você e eu, uma live do LinkedIn, quando o LinkedIn dava o resultado de live ainda. E um cara começou a te atacar, gratuitamente. Foi. E você foi atrás do cara. Você falou, desculpa, eu queria entender, por que você está me atacando? E o cara, opa, ele não achou que você fosse ler e ele não achou que você fosse atrás. Uma pessoa assertiva... Mas eu não fui atrás para reclamar. Não, para entender. Uma pessoa assertiva é uma pessoa que quer entender.
É uma pessoa que quer dizer o seguinte, olha, eu não vou levar isso pro pessoal. Talvez o dia ruim esteja sendo seu. Mas se você falou, deixa eu entender. E aí existe uma questão de autoconfiança. Existe uma questão de respeito, de saber escutar um não e de falar um não sem melindrar. Claro que não é todo dia que a gente tá assim, mas uma pessoa assertiva é uma pessoa que tem uma postura adulta. Porque a gente tem 4 formas de comunicar. Agressivo, tapa na mesa, cortar o outro, imposição. Imposição para gerar um medo, para ter uma voz sobre as outras. Exato. Né? Muitas vezes o homem que corta a mulher na reunião, né? A gente sabe disso. Depois a gente tem passivo-agressivo. Esse é o pior de todos. Que é o cara que te alfineta, debochando. Então ele não vai gritar com você. Mas ele, ei, João, relógio novo, tá com cara de falso, hein? Assim, brincando, meio alfinetando. E esse debochado, que é o passivo-agressivo, quando você retruca ele, mas tava brincando. Nossa, não pode brincar com o João mais. Vem com a desculpa, né? E aí é difícil de você torear esse cara. Nas empresas é muito difícil. E você tem o passivo, que aí é o triste, porque é a pessoa que engole sapo o tempo todo, ela não se coloca. Termina se deprimindo. Se deprimindo, engolindo o sapo até explodir. Então, qual que é o ideal? O assertivo. O assertivo é aquele que adultizou. Ele sabe escutar um não. Ele é honesto para dizer, o estagiário tá com uma ideia melhor que a minha. Ele sabe falar um não com maneira... Ele tem amor. Uma verdade dita sem amor é crueldade. Então, se eu vou te dizer uma verdade com amor, cara, eu posso comer do teu prato. Agora, se eu vou lá e falar, não, eu sou muito direto, sou muito autêntico, e dou uma bordoada, eu perco. Então, o mundo ideal é que você tenha pessoas que sejam adultas na relação comunicacional. E é um trabalho. Tem jeito e forma de falar, né? Tem jeito. O assertivo, ele sabe fazer isso. É mais jeito do que o que falar. Veja, porque eu posso... dá para falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você falar com amor e com educação e contextualizar... Não, e mais, né? E pedir licença. Exato, exato. Eu falei disso ontem. Licença, né? É mais sugerir e pedir do que afirmar. Então, João... Cara, eu tô pensando em uma coisa, mas eu posso te falar? Exatamente. Você se permite ouvir, né? João, não me leva a mal. Eu tô sentindo que essa água tá com gosto estranho. Será que a gente poderia trocar? Olha, é diferente dizer, cara, essa água aqui não sei o que. Nossa, João, você colocou o que aqui nessa água? Então, assim, em vez de você... Aqui tá o segredo das borboletas, João. Em vez de você... O segredo das borboletas, ouve aí. Atacar a pessoa, você ataca o argumento. Então, você entrou por aquela porta, pô, João, de novo atrasado? João, deixa eu te dar um toque, não me leva a mal. Os atrasos estão me trazendo problema. Não, mas eu não tô... Não falei de você. É o atraso. Né? E aí você fala como você se sentiu. Então quando você toca no ponto e fala como você se sentiu, você não vai dizer pra mim, pô, mas não fica chateado. Até porque você remete a pessoa a entender o outro lado. Exatamente. Porque a gente às vezes não tá olhando o que as pessoas estão sentindo, né? E contra fato não tem argumento. Não tem argumento, exatamente. Você tem o fato do atraso. Atrasou. Ó, tá aqui, ó, atrasou. Não me leva mal. Eu sei. Eu te adoro, João. Tem quando você falou ainda agora há pouco de uma frase que eu falo que contra resultados, né, é muito maior do que qualquer argumento, né? Exatamente. A métrica do resultado é a única métrica incontestável. É isso que eu ouvi, tá? Exatamente. Não, mas é isso. A questão é que as pessoas querem argumentar ou criar fatos antes de ter o resultado. Exatamente. Ou depois que tem o resultado, tá bom, mas ele tá vendo. Que nem aconteceu com o Silvio Santos. Ou então julgar, né? Você tem um monte de hater aí do Silvio Santos dizendo, não, mas ele não sei o que. Gente, assim. É resultado incontestável. Seja incontestável, né, cara? Aí você não precisa mais nem argumentar. Só que tem um detalhe. O seu resultado grita. Grita, mas tem um detalhe. Você pode vir um resultado com muito sangue e muita dor, que é o processo. Então você é eficaz no resultado, mas é pouco eficiente. Então você apanha muito até chegar aqui. E você pode ser um cara eficaz de resultado, mas também eficiente, fazendo a equipe sofrer menos. E aí eu acho que a comunicação ajuda muito. Porque você sofre menos, tem menos toxicidade, tem mais leveza, que é um pouco do que eu tô vendo aqui. Né? A tua equipe tá super feliz, o João me recebeu lá embaixo, aí você tem isso, assim, sabe? Então, esse é o ponto. Eu acho que você trabalhar a questão... Porque, João, é assim, a gente tem a mesma idade, tem 50 anos. A molecada não aceita mais isso. A perseguição, a toxicidade. Exatamente esse ponto que eu queria abordar, que é essa questão de gerações dentro das empresas, né? As empresas, elas têm pessoas de todas as idades, né? De todos os perfis, né? Psicológicos, inclusive, e de talentos, e etc. de gênero, e de raça. E você é um cara que fala muito sobre essa história do diálogo geracional, né? O multigeracional. Exato. Como é que resolve isso? Quais são as lições que você tem visto nas empresas e que você pode ajudar quem está aqui com essa situação agora, né? Ouvindo e dizendo, caramba, eu não consigo lidar com um menino ali que só vive na rede social durante o trabalho. Acabei de gravar um curso e foi ao ar
pro LinkedIn sobre então, isso. a pessoa acha no LinkedIn esse Acha curso. no LinkedIn. Então, Estratégias então, se para você você quiser avançar nesse tipo de Exato. conteúdo que ele vai te dizer agora, o que é, como é, Exato. de uma maneira sintetizada, você vai aprofundar lá. Mas tem dicas que eu posso dar aqui. Vamos e a lá. primeira delas é a seguinte: não meça os outros pela tua régua. A gente viveu um tempo, João, que era um outro mundo. Era um outro mundo, né? A gente tem 6 gerações trabalhando juntas. A gente tem Silent Generation, silenciosa, de 28 a 45 nascidos. Ou seja, 1928 a 45. Por que silencioso? É o nome que deu. E aí, por que silenciosa? Eu não sei saber dizer, mas por que falar desses caras? Octogenários, nonagenários? Bom, você tem um tal de Joe Biden aí. Você tem um tal de Abílio Diniz, que nos deixou, mas estava aí. Você tem um tal de Silvio Santos, que estava trabalhando até agora há pouco. Então, octo e nonagenários trabalhando. Você tem a geração Baby Boomer, nascidos depois da Segunda Guerra Mundial, Luiz Helena Trajano. Você tem a geração X, que tem na faixa dos 50 anos. Você tem a geração Y, e aqui começa uma confusão que eu vou dirimir aqui. Geração Y, 80, 90. 80, 90. 80, 90. Nascidos. Nascidos. Não, Não 80 são anos. millennials. E por quê? Porque os milênios são digitais, não? Exatamente. O milênio de 90 a 2000, virada do milênio, por isso que tem esse nome, ele é a internet. 80, 90 é informática. É diferente. É verdade, é verdade. E aí o pessoal confunde. Então, a geração Y é milênio. Não é. São coisas diferentes. E aí você tem a geração... quantos anos tem seus meninos? 26, e 23 e 20. Então pronto, eles são Z. Z. 2000 a 2010. Nascidos. Z. Então, hoje você tem silencioso, você tem baby boomer, X, Y, millennial e Z trabalhando. No mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo empresa. Zoom, na mesma empresa. No mesmo Zoom, imagina. Você tem chefe Z lidando com um cara mais velho, você tem cara mais velho dizendo para o mais novo, o que você tem de idade eu tenho de experiência. Mas olha a empresa que teus filhos têm hoje, todos eles, bombando. Como é que você vai dizer para um menino, porque eu tenho 50, sim, claro, para um menino desse, moleque. Moleque, se vira moleque. Vou virar para ele e falar assim, mas, nossa, o que ele tem de idade eu tenho de experiência. O que ele tá fazendo de dinheiro? Você prefere o quê? Morrer com a tua idade ou fazer o que eles estão fazendo, a molecada? Então, cuidado para medir os outros com essa régua. E aí, João, acho que o primeiro ponto é esse, é respeitar. E entender que cada geração tem a sua entrega. Um tem a velocidade, o outro tem o polir do tempo e tal. E eu acho que a pandemia ajudou muito. A gente conviveu mais com os nossos filhos e vice-versa. E até no varejo você tem hoje uma visão de mundo muito louca. Você tem a molecada usando hoje roupa do avô. Tem um estilo chamado Eclectic Grandpa, ou seja, o vovô eclético, da molecada usando roupa de futebol, ou a menina usando a camisa do pai, ou o menino mais novo usando a jaquetinha do avô. Isso é importante, você pode dizer, o que isso tem a ver com isso tudo, cara? A tua empresa precisa conhecer o público, ela precisa conhecer os seus colaboradores, precisa conhecer tudo, você precisa se interessar por isso, porque são os seus consumidores, são os seus clientes, né? E extrair também dos colaboradores o melhor de cada um. Pois é, exatamente, eu acho que essa é a grande dica. Porque ao invés de brigar com esse tema, é conviver com o tema. Nossa, né? E é tão gostoso, é tão legal, porque você fala, agora as pessoas estão convivendo mais, eu estou entendendo o que eu posso extrair dessa pessoa mais velha. E a pessoa mais velha está dizendo, eu não tenho tudo isso, eu tenho o tempo do meu lado. A molecada tem que ter um pouco de paciência também, né? Mas eu acho que está começando porque a ter uma muito mudança. superficiais também, em algum momento. Porque eu acho que também de novo, é um negócio, se você perguntar qual que é o William Bonner do meu filho, ele vai te dizer que é o Lucas Neto. Porque são pessoas com quem eles convivem, né? Quem que é o Chico Anísio do Novo Tempo? É teu amigo Whindersson Nunes. Quem que é o grande, cara, o grande coach do Brasil? É o Joel J. Então, migrou. Acho que migrou também uma questão muito religiosa. Olha que engraçado. Se a gente tinha na televisão os grandes pastores, tal, hoje eles estão na internet. Estão totalmente na internet. Né? Você tem o Thiago Brunet, por exemplo, que tem uma inteligência espiritual. Eu acho que a gente precisa se moldar também e parar de olhar com esse olhar diferente. Isso não é pra mim ou isso não... Outro dia eu estive no João Apolinário, no podcast dele, e Empreenda Já. E ele falou uma coisa incrível, que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu falei das 6 gerações, que é um tema que eu trabalho. Eu falei, tem a 7ª. Eu falei, 7ª. Ele falou, a geração de todos nós. Sim. E sabe quem falou isso outro dia? A Amy Webb, que é do SXSW. Sim, todo ela mundo falou, tá lá. somos a geração T. E não é uma geração T de tesão, tá? Como a TT Espíndola falava. Né? É a geração T de transição. Ou seja, todos nós, João, João, amigo, filho, neto, todo mundo junto, de todas as idades, todos os tempos, convivendo, está passando por essa transição. Que Ou seja, que é tecnológica.
Ou seja, precisamos desse diálogo E multigeracional. se você não tiver, João, você vai ficar fora. Se você não entender que hoje você precisa falar de diversidade, de inclusão, de ESG, de você não pode ser gordofóbico, você não pode fazer uma piada assim, assim. Já não podia, mas se você errar a mão, você vai ser cancelado. Uhum. Você vai perder. E outra, existe uma infidelidade das pessoas mais novas. Elas não ficam mais. Se o João tá aqui, tá ótimo pivotando. Se ele dá uma errata aqui, ele muda. Amanhã ele tá em outro lugar. É muito volátil. Então, esse nosso... O desprendimento deles é diferente do que o nosso, do que o nosso prender. A gente tem mais longevidade, digamos, a gente pensa na perenidade, Isso, e a gente tem na mais constância, apego. Essa é a né? palavra. Apego. Eu me apego ao logo do Pivotando, eu me apego ao nome Pivotando. Eles não. Construiu, vendeu. Não tem esse apego. E as redes sociais é bem assim, não quer mais ali, para de seguir, segue outro e vai. O que me preocupa, tá, João? E aí como pai, né? Você ainda pegou, acho que a última geração, que ainda tinha um pouco mais de entendimento, de credibilidade, de pesquisa. Mas que bom que você está dizendo isso, porque se de fato te preocupa... Eu tenho 2 filhos, pô. Então, mas que se de fato te preocupa, você sabe que a responsabilidade é sua. Você é responsável pelo que o seu filho assiste, você é responsável pelo... Mas eu vou te falar, João, é difícil. É difícil, mas pelo menos tem que ter o exemplo. Tem que ter o exemplo. a João, estruturação. é um negócio... na época dos teus filhos não tinha o TikTok. Uhum. O TikTok, eu adoro o TikTok. Eu sei que você tá lá, eu quero entrar lá direito, né? Mas eu sei também que existe um outro lado do TikTok para as crianças, e meus filhos não têm TikTok, eles só assistem o TikTok, que é uma questão de versões. A gente tá num mundo de versões, João. Se eu disser hoje aqui que você é um plantador de batata, eu posso dar um jeito de provar que você planta batata por algum motivo. E as pessoas vão comprar essa história. É verdade. Então, essa curadoria ela é muito importante, parte dos pais também. Cidadão, a gente precisa falar de um tema aqui que você tem trabalhado muito, tem falado sobre ele, e eu gosto também, mas é difícil, que é o futuro do trabalho. Né? A gente está vivendo aí no mundo da inteligência artificial. Eu acredito que a gente tem que ter trabalhadores mais inteligentes do que nós temos, né? Para evitar o trabalho, o efeito repetitivo manual. Porque isso pode ser de alguma forma substituído. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você está ensinando para os empresários, o que você está preparando essa turma para o mercado de trabalho. Me fala um pouco sobre isso. Falo. Primeiro, João, a gente precisa entender que inteligência artificial é um tipo de tecnologia. E tecnologia, a gente só tem uma letra para tecnologia, que é E. Somos nós e a tecnologia, e não ou. Então, parar com esse preconceito de entender o seguinte, eu vou ser substituído pelo robô. A palavra é, você não vai ser substituído pelo robô. Você vai ser substituído por uma pessoa que entende mais que robô do que você. E você não precisa ser programador, mas você precisa entender que o mundo mudou e que você vai ter que abraçar. Então, a inteligência artificial generativa, que ela gera alguma coisa, ela está aqui para servir. E se você não usar o ChatGPT, azar é teu. Porque o teu concorrente já está usando. Ou alguém dentro da empresa vai estar usando. Ou alguém que vai te substituir vai estar usando. Então, como você disse, você não vai ser substituído pelo sistema, você vai ser substituído por outra pessoa que está usando o sistema. Claro, e assim, e de novo, ele está aí, é diferente do metaverso, que era um óculos. Não, tá na palma da mão com o aplicativo. Então, você tem que trabalhar hoje com uma visão digital de tudo. Você mesmo falava isso desde os primórdios, né? O teu negócio tem que ser, eu aprendi essa palavra com você, escala. Quer dizer, você tem criatividade, muita tecnologia. Pô, vê se eu tô acertando, tá? Porque eu uso essa tese até hoje. Você é muito bem, pô. Poucas pessoas e mais alcance. Ponto. Claro que quando você trabalha economia real, e eu sei que você está trabalhando agora no teu novo hub, muda um pouco. Você fala de uma farmácia, você está falando de um restaurante. Mas ainda assim ela tem uma camada de serviço digital, porque precisa ter essa conexão de tudo que a gente está falando aqui. E a pandemia mostrou isso. Quem não tinha... Teve que ter uma adaptação rápida. Quem não teve que ter, né? Concordo. Então não existe essa, não sei se preciso. Você precisa. Precisa. E está cada vez mais fácil e mais barato. E muito barato. Muito barato. Então esse é um ponto. Assim, eu acho que a tecnologia já não é uma questão. É commodity. É commodity. E é um pilar. E ela é transversal. Não é só o departamento de TI, é todo mundo. Né? Se isso é verdade, você precisa se adaptar a isso também, né? E não brigar com o tempo. Então, o futuro do trabalho, o que eu vejo? Primeiro, uma digitalização. Segundo, aprender a trabalhar de qualquer lugar, se você tem essa possibilidade. Então, anywhere office, em vez de home office. Anywhere office. Eu trabalho de qualquer lugar, desde que você não vai fazer isso aqui em qualquer lugar, mas talvez um entrevistado entre, que é uma coisa que não era tão comum uns anos atrás. Então, muitas empresas podem pegar talentos de qualquer lugar. Isso é muito legal. Né? Você pode trabalhar no Piauí contratando um argentino. Essa flexibilidade, essa possibilidade. Para estudar e para comprar e para vender e para produzir. E a tecnologia ajuda muito. Terceiro ponto que eu vejo de futuro do trabalho.
as skills. Muito se fala de hard e soft. Mas o Seth Godin, que é um escritor que você conhece, americano, fala de real skills, que são as habilidades híbridas, como tudo é híbrido. Então não adianta eu ser um cara incrível e ser uma péssima pessoa, desculpa, um péssimo trabalhador, dormir no trabalho. E não adianta ser um cara muito legal e não entregar. Então o ideal é o quê? Se apostar em habilidades híbridas. Autoconhecimento, autocuidado, pensamento crítico sistêmico, né? Você tem honestidade intelectual. Tudo isso são habilidades do novo mundo. Inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência financeira. Coisas que você não só não vai aprender na escola, porque a gente tem uma escola do século XIX, profissões do século XX, vivendo no século XXI, como também você vai aprender sozinho. Então, acho que assim, real skills, digitalização total, anywhere office, eu acho que são coisas, uma comunicação diferenciada, que você vai entender que você vai precisar estar em mais lugares. Então, se habilitar para isso, para ter uma... Aliás, o LinkedIn fez uma pesquisa em 2024 e para o empregador, a comunicação é a habilidade número 1. Olha aí. Comunicação assertiva, como nosso querido Mark Tawil ensinou a gente aqui ao longo desse episódio do Pivotando, baseado em estratégias de comunicação e posicionamento, muito bacana. Cidadão, ninguém pode ir embora daqui sem dar uma dica, além do que você já deu, obviamente, foram várias, essas últimas, inclusive, do mercado de real skills. Real skills. Essas palavras em inglês você pode estar achando estranho, mas, cara, pesquisa no Google, você vai ver que vai fazer sentido para você. E elas te universalizam também. Você está falando a língua que o mundo está falando. Então não tem mais esse negócio, tecnês, inglês. Não, exato. Cara, o mundo tá falando. Como é que você vai chamar startup? Uma empresa de... Você vai traduzir? Não tem como. Nem é começando mais, que tem startups com pessoas... que já estão bem avançadas, né? Então, vamos lá, pivotando. E eu vou voltar então para o começo. Bora. Às vezes o futuro está no olhar para trás também, né? Dizem que o futuro é ancestral. Mas você pode dar uma dica para empreendedor, para empresa, né? Entendeu? Sim, mas a minha dica é essa mesmo. Que parte da minha experiência dos últimos anos, que é a minha pivotagem de 2024. Que é agora. Que é o seguinte, eu comecei a entender o seguinte, João. Quando a gente tem uma vida, graças a Deus, trabalhada, talhada e tal, você não tem mais a mesma tranquilidade que você teve, embora seja muito bom. Porque, de novo, mudam as gerações, mudam o trabalho, acontece uma nova pandemia, teu trabalho faz isso. Então, qual que é o trabalho de todo o ser humano e do profissional? Olhar para frente, desenhar cenários, entender se eu vou ser relevante e útil e como eu vou ser útil para os próximos anos. E eu comecei a perceber que, embora eu seja a minha marca, e felizmente eu estou muito bem posicionado porque eu trabalhei para isso, mas tem muita gente que não tem essa visibilidade. E mesmo tendo essa visibilidade, eu também sinto alguns vai e vens. Qual que é o ponto? Quando você é a sua própria marca, você faz 1000 coisas que nem eu faço, você não tem um business só. Você tem talvez micro-business, né? Mas você não está reinando uma empresa grande como tal. Você não tem esse tempo. E muitas pessoas estão como autônomas vivendo esse momento. Ou você tem uma empresa e você está sentindo o seguinte, amanhã pode aparecer um negócio da China e vai me matar. O que eu faço? Então, primeiro olhar para frente e pivotar. Qual que é a minha pivotagem do momento? Eu entendi que eu precisava voltar para o mercado. Mas não voltar para ser um funcionário, um colaborador, até porque eu nem quero isso. Mas voltar com outro tipo de cadeira, com uma visão mais estratégica. Então eu comecei a entender que eu poderia ser útil na minha fase atual, mesmo fazendo várias coisas, mas eu acho que os profissionais, cada vez mais, e fica a dica aqui, eles podem e devem ter uma cadeira numa empresa grande. De conselho. Seja de conselho ou seja uma cadeira estratégica que nem eu estou tendo agora. Posso falar o nome da empresa aqui? Claro. Grupo F Câmara, do Fábio Câmara, me contratou para ser um catalisador de inovação. De oportunidade de inovação. De oportunidade de inovação. E por quê? Porque inovação não é só tecnologia. A empresa é de tecnologia. Ou seja, você não está trabalhando só para ele, né? Mas você está com uma mentalidade de jet ski dentro de um transatlântico. Exatamente. Eles são já jet ski. Eu te diria que eu sou uma moto aquática. Então, um menor, assim, começando. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque eu vou ter oportunidade de levar todo o meu conhecimento de muitos anos e de muitas coisas de mercado para uma empresa que é super vitoriosa, mas que quer nesse momento uma visão exterior. Então tem muitas empresas que querem. E para você que está voltando para o mercado e mantendo suas coisas, é legal porque, sou médico. Tá bom, você pode ter uma cadeira numa empresa, sei lá, que vende equipamentos médicos. Se você é administrador, você pode ter uma cadeira em algum lugar. E por quê? Porque quando as pessoas te chamam para conversar, embora você não tenha um sobrenome corporativo, você tem experiência. Você tem experiência e você tem o organograma dessa empresa trabalhando com você em rede. Muito bem. Então o que o Mark te explicou aqui é que você
na sua própria marca, você também tem que saber seu lugar de potência, tem que saber o que você faz bem feito Exato. e o que as pessoas estão aptas a pagar por isso. Exatamente. Porque eu tenho certeza, ele lá dentro do F-Câmara, a F-Câmara faz questão de ter ele porque ele vai agregar e vai ajudar a ir para um ponto B, do ponto Exato. A para o ponto B. E é uma collab. E é uma eu também collab. ganho com isso. Sim, claro, ganha. Mas o ponto é, as pessoas sabem o seu lugar, mas não sabem precificar isso. E não sabem cobrar por isso. E você encontrou esse modelo. Então, Ralei, tá? Ralou, Ralei, não é fácil. ralei. Por isso que eu estou fazendo questão de mostrar aqui. Que você encontrou Sim. na sua pivotada, inclusive, o modelo de precificação que é justo, que é merecimento. Sim. Então, sim. E que é variável. Porque, de novo... exatamente. Hoje é um valor, amanhã é outro. Exato. Não tem problema. Não se tem eu problema estou nenhum. numa fase que eu não estou tão bem assim, opa, deixa eu dar um passo para trás, calçar a sandália da humildade e vou voltar por aqui. Mas isso tem que ser justo para todos. Exato. Tem que ser bom para todos. Meu amigo Mark Tawil. Posso deixar uma micro dica? Vai, mano. Que é importante. Outro dia, a Oprah Winfrey, que é uma espécie de Silvio Santos dos Estados Unidos, uma apresentadora negra, tem um canal próprio de televisão, perguntaram para ela, você fez 16 mil entrevistas. Todo mundo passou por ela, literalmente. De Michael Jackson a Obama e por aí vai. Qual que é a visão que você tem da pessoa que chegou lá? O que você aprendeu com todas elas? Uma coisa, sabe o que ela falou? Quem sentou aqui e sabia o que queria. Sabia o que queria para si. São essas pessoas que venceram. Olha a dica, tem que saber o que você quer para si, saber onde você quer chegar e trilhar alguns caminhos, não só um, são vários caminhos. Teoria das duas canoas. Das duas canoas. E ouvir os sinais de Deus que eles passam na sua frente, as placas que você negligencia da sua vida. Meu irmão, adorei. Muito obrigado, mas... Pena que foi curto. Foi rápido, né? Puxa. Parece rápido, né? Então, temos aqui um presentinho. Outro presente. Personalizado, Uau. Mark Tawil. Ah, e acertou o nome ainda, hein? Mark Tawil, Olha personalizado. que legal. As pessoas também Romeu Kleber. Ah, não, Mark o senhor é João Kepler. João Kepler. Olha aí, Não, João Kepler. Como é que é o nome do João João Kleber? Kleber. Exatamente. Adorei. Que legal. E essa caneca no seu nome. Adorei. E esse cafezinho para você sempre lembrar aqui do Pivotando, da gente. Puxa aqui. vida. Valeu, Mark. Obrigado. João, obrigado demais por esse presente, de estar aqui com você primeiro, te ver de novo pessoalmente e outra, pelos presentes aqui. Obrigado, gente. Bom. Olha, aqui na sua tela tem um QR Code. Participa, é um movimento Pivotando. Então participa, responda as perguntas e ganhe prêmios, sem sorteio. Então você vai interagir, porque o programa tem que ser assim. Não é só eu falo, você escuta, você tem que participar. Fazer perguntas, responder perguntas e estar junto com a gente nessa construção do que eu acredito que seja o empresário dos próximos anos, o empresário mais com um nível de consciência melhor, através de todos esses ensinamentos e dos aprendizados que a gente vem trazendo para todos vocês. E é claro, eu quero te esperar e te ver na próxima semana aqui no Pivotando. Valeu!